Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando sequência aos vídeos apresentando os resultados do evento do 18º Enapol. Esse é o terceiro vídeo. E vou falar especificamente da minha comunicação no evento, que foi aplicar a semântica estrutural gremasiana na argumentação por dano moral nas apelações. Né? Eu trabalhei na segunda instância, não trabalhei com petição inicial, eu trabalhei com os recursos de apelação nos tribunais. Então eu peguei dois acórdãos, um acórdão ligado a dano moral de pessoa jurídica, de um condomínio, e o outro, dano moral de pessoa física, ligado à compra de passagem e devolução do dinheiro da passagem. Ok? Aí eu vou aplicar semântica estrutural mediante a argumentação que foi utilizada nessas peças de apelação ou de defesa de apelação ajuizados ou que subiram para o Tribunal de Justiça aqui do Estado de Rondônia. Ok? São dois acórdãos novos, recentes, né? 2018, 2019, e que aí tem uma teia argumentativa, um discurso argumentativo que a gente vai aplicar a semântica estrutural gremasiana, vai aplicar a semiótica aí para a gente entender, ok? Roda a vinheta. Pessoal, então a primeira coisa que é muito interessante é que no direito os conceitos de jurídicos, eles são materializados em palavras, como eu já disse nos vídeos anteriores. Depois segue o link aí dos 3 vídeos anteriores tratando desse tema. É um percurso que a gente vem construindo gradativamente, não é fácil, né? É um território novo e a gente está galgando aí cada degrau vagarosamente, tá? Mas assim, cada conceito jurídico está conectado a uma palavra. E o eixo semântico, que é muito importante a gente entender quando falamos de dano moral, é a perspectiva dos outros. É a perspectiva da inferência dos outros sobre a imagem, ou sobre a nossa privacidade, ou sobre a nossa honra. Então perceba que há um sema, uma classe semântica aí comum, um classema, um sema de classe, que estipula a necessidade, né? ele obriga a necessidade de ter um outro. Então tem que ter um olhar do outro. Então ou é a sociedade, ou é uma outra pessoa, um terceiro, né? Alguém que age contra a gente e tem um terceiro que visualizou. Porque nós temos questões aí como a reputação, né? E o renome, o nome. Tá? Então são dois bens protegidos. E aí a semântica vai poder explicar isso aí, porque quando eu falo de nome, semanticamente eu tenho que encontrar as palavras que estão conectadas à questão do nome, honra, reputação, renome. São todos sememas que estão conectados a uma unidade semântica, a uma referência semântica do olhar do outro. Ao olhar do outro que nos afeta. Então a gente vai procurar argumentação nesse sentido, sempre bater a argumentação nesse sentido. Vou mostrar aí direto na sentença as escolhas semânticas que foram utilizadas na redação e os sucessos ou não dessas escolhas semânticas. Beleza? Acompanhe aí. E aí, quando eu conceituo o que é dano moral, eu trago também semanticamente a palavra e o seu sentido, o que seria o semema. E esse semema ele vai estar numa relação hiperônima, ou seja, ele está numa relação superior e aí as outras palavras elas vêm abaixo tentando se conectar. Então, por exemplo, vamos lá, o que é um dano moral? Então, são patrimoniais os prejuízos de ordem econômica causados por violações a bens materiais ou imateriais. Então, abaixo desse imaterial aqui, ele é um semema de classe, praticamente, ele vai atribuir uma classe, uma categoria. Então, vai se aderir aqui todos os semas ou sememas, né, em relação hierárquica menor, que sejam imateriais. Então, é o que vai vir aqui abaixo, ó. Tá? Então, tudo que é imaterial, liberdade, imagem, intimidade, por exemplo, né? São 3 sememas, né, que vão trazer aí conteúdo semântico imaterial, que vai estar conectado aqui a esse material. Então, é o primeiro requisito. Não pode ser material, tá? E aí, está falando aqui no item B,
de danos pessoais, danos relativos ao próprio ente em si, sem suas manifestações sociais, como, por exemplo, lesões do corpo, a parte do corpo, ou ao psiquismo. É uma categoria legal. E aí vai abrir como a liberdade, a imagem e a intimidade. Então a gente tem liberdade, imagem e intimidade. Não são simplesmente conceitos jurídicos, são palavras, são sememas. E esses sememas, eles têm conectividade com outros sememas. Há uma gramática própria. Quando eu falo liberdade, eu vou ter outros sememas em relação hiponímica, tá? O que é hiperonímica? Hiperônima. O que é hiperônima? É quando esta palavra é superior às outras que vêm abaixo dela. Então, liberdade. O que vai vir abaixo da liberdade? Direito de ir e vir. Imagem. Então, por exemplo, eu estou ligado à imagem, eu estou ligado à fotografia, eu estou ligado a redes sociais. Então, palavras, sememas que estão abaixo de imagem, tá? E aí vem morais, os relativos a atributos valorativos ou virtudes da pessoa como ente social. Aqui eu já estou falando especificamente dos morais. Aqui a gente já está atacando, né, propriamente dito, o nosso tema. E aí ele vai falar atributos valorativos ou virtudes da pessoa como um ente social. Esse ente social aqui é legal porque vai ser praticamente uma categoria. E aí que se destacam honra, reputação ou manifestações do intelecto. Então, quando eu tenho honra, reputação e manifestações do intelecto, eu tenho o alvo principal, ok? Então, eu tenho que as escolhas de palavras têm que atacar, tem que aderir à honra, tem que aderir à reputação, tem que aderir às manifestações do intelecto. Então, a nossa metodologia de trabalho aqui, resumidamente, ela é bem simples. Então, a gente vai pegar o acórdão, que é um acórdão referente a um dano moral de pessoa física, onde a pessoa ela compra passagem, depois ela pede reembolso dessas passagens, eles demoram para pagar, e aí ela se sente lesada, ela quer receber um dano moral pela demora de reembolso, e aí ela entra com a ação de dano moral. Ela perde na primeira instância e apela no Tribunal de Justiça, e é a apelação que nós estamos analisando aqui, tá? É o texto da apelação. Então a pergunta é: quais palavras, quais sememas, qual discurso semântico ele constrói para tentar chegar àquilo que ele precisa chegar? Primeiramente, a gente tem que saber que o que ele precisa chegar, qual o alvo semântico dele. Ele precisa provar o dano, então ele vai ter que construir um conjunto semântico que prove o dano, e esse dano esteja ligado à manifestação do intelecto. Aqui, ó. Ok? Então, são danos ligados às manifestações do intelecto, como excessiva preocupação, como trauma, né, uma lesão do intelecto. Então, ele vai construir aqui a argumentação dele, ok? Então, o que ele vai fazer? Primeira coisa, ele vai usar algumas embreagens enunciativas, ou seja, ele vai categorizar o discurso dele, apresentando marcas de valor judicativo, dizendo que foi abusivo. Então, ele vai repetir várias vezes aqui palavra abusiva, abusividade, condutas espúrias, condutas abusivas, tá? Que não levam diretamente à argumentação, não levam ao dano, mas vão tentar trazer um contexto semântico de má-fé, um tom semântico aí de má-fé, beleza? Esse seria o primeiro passo. No segundo passo, ele vai tentar atacar o dano, então ele vai tentar levar o dano. Então, para levar até o dano, ele vai usar, então aí, o conjunto de palavras que levam ao dano, então aqui, ó, ele faz tudo isso aqui, ó, preocupação excessiva, sentimento de frustração, impotência, emparedado, sua paz de espírito até o seu dinheiro, relata que se este sofrimento pelo qual passa o cidadão, depois de ser insuficientemente informado, levado a erro, e às portas da justiça, apenas para ver reconhecido um defeito que as empresas já estão cientes há muito tempo, não é um dano moral, então não se sabe o que é.
Isso aqui foi um recurso enunciativo fantástico, onde ele vai pegar tudo que ele colocou aqui em cima e vai amarrar, vai construir um elo, né, um fio, e potencializar isso na argumentação do dano. Ele diz: se isso tudo não é um dano moral, então não se sabe o que é. Então, um recurso legal de argumentação. Tá? E ele vai continuar falando de abalo, abalo emocional, raiva e frustração, impotência, aflição. Então, tudo isso, quando ele pega a palavra frustração, ele pega a palavra impotência, ele pega a palavra aflição, ele pega a palavra raiva e ele pega a palavra bola emocional, o que ele está querendo fazer, nitidamente? Ele está querendo construir, fortalecer uma espécie de muro, cadeia semântica para chegar até o dano e chegar até o ataque ao seu psíquico, né? Ao seu estado emocional. Então ele vai construir isso. Então ele usou 1, 2, 3, 4, 5 lexemas, né, de características semióticas, de grupos semióticos ligados à emoção e ligados a bem e mal-estar emocional para tentar chegar até o dano, ok? E aí a pergunta que eu vou fazer é, toda essa teia de dano consegue chegar até um resultado? Ele conseguiu realmente a argumentação suscitada? Essa que é a questão. Bem, e aí é que eu vou daqui a pouquinho eu já vou falar para vocês se ele conseguiu ou se ele não conseguiu essas palavras aí, conseguiu o resultado. Então, pessoal, aí eu montei aqui a tabela, tá? Porque tudo aquilo ali é para construção, ó, construção do campo semântico argumentativo. Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo aqui? Construir uma valência de sentidos, fortalecendo a construção do conceito de lesões atributos da pessoa, que é o grande objetivo dele, e principalmente atentar da parte afetiva e a parte social da personalidade. Então, para a gente entender o dano moral, quando você vai escrever a sua peça de dano moral, você tem que usar as suas energias para a parte afetiva, que é o que ele tentou aqui, ou a parte social da personalidade, que está ligado à imagem, ao nome, ao renome e tudo mais. Ou a parte afetiva, que é tentar provar um dano psíquico, que é os dois universos que ele tentou provar aqui. E aí, na verdade, eu fiz uma tabela, que eu já expliquei lá em cima, de um certo modo, tá? Aqui, ó, quando eu falei lá, o abalo emocional, raiva, frustração, impotência, aflição, eles são qualificadores semânticos do sujeito passivo da lesão, em busca de configurar o significado da relevância da lesão psicológica afetiva para a provável eficácia argumentativa. Bem, mas e aí? O que foi que o tribunal decidiu? Bem, o tribunal decidiu unanimamente por aquilo que todo advogado não gosta, que é qualificar a argumentação como um mero dissabor cotidiano. Ou seja, ele disse aqui, ó, vou ler para vocês como é interessante. O apelante busca a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que a deficiência informacional e a demora no pagamento de reembolso de valor relativo à compra de passagens aéreas supera a barreira do dissabor cotidiano, atingindo a esfera psicológica apta a ensejar dano moral. Você vê que ele cria um limiar aqui entre o dissabor cotidiano e a esfera psicológica. Olha que legal para a gente pensar isso semanticamente, né? Então, isso a gente tem aí uma coisa interessante. Preocupação. Então, se a gente pegar aqui a palavra preocupação, ela está ligada ao dissabor cotidiano. Trauma está ligado à esfera psicológica. Então, preocupação, dissabor cotidiano. Trauma está ligado à esfera psicológica. Que interessante. E aí ele diz, não se vislumbra que o fato tenha transbordado para além dos limites materiais a ponto de atingir a esfera psicológica do recorrente. Ou seja, a construção semântica dele não atingiu essa esfera psicológica que era requerida. Ela simplesmente se manteve no dissabor cotidiano, ok? Bem, então essa aqui seria assim, o início da nossa pesquisa, a gente está começando a pesquisar, a gente quer classificar mais essas palavras, quer entender mais essas palavras, tá? Mas assim, eu acredito que a gente tem muito trabalho pela frente, e eu quero dar sequência a essa pesquisa, a trabalhar com a linguagem jurídica, a aplicar a semiótica dentro da linguagem jurídica. Gostaram do vídeo aí? Dá um ok, dá um likezinho lá, se inscreva, que a gente vai continuar produzindo aí mais conteúdo no canal. Abração!